Olá! Venho por meio desse vídeo lhes apresentar um pouquinho sobre o trabalho intitulado Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, um relato de caso. Tal trabalho foi escrito por mim, Elisângela Martins de Oliveira, acadêmica do curso de enfermagem da Unipar de Francisco Beltrão. Foi orientado pela responsável técnica do mesmo curso, Edinara Salvadori, e pela professora Leidiana Dalla Costa, também do mesmo curso. Quanto à nossa paciente IMC, 72 anos, do sexo feminino, viúva, com diagnóstico de DPOC, histórico de tabagismo, hipertensão arterial sistêmica e depressão. Ela queixa-se de ansiedade, cefaleia, dificuldade de respirar e deambular. Faz uso de melanato de enalapril, oxalato de escitalopram, substrato e bisalax. Ao exame físico, PA de 140 por 80 mm por mercúrio, frequência cardíaca de 68, respiratória 19, temperatura 35,9, peso 63 kg, altura 1,72 cm e IMC de 21. Coloração da pele, crânio, face, olhos, pavilhão auricular e cavidade oral sem anormalidades. Faz uso de prótese dentária, superior e inferior, a região cervical e em formato curto e fino. Relata que ao se exercitar tem muita dificuldade de respirar. A região de tórax é em formato de tonel. Quanto à ausculta pulmonar, murmúrios vesiculares com presença de sibilo em base de hemitórax esquerdo, normocárdica, bolhas cardíacas, rítmicas e normofonéticas, mamas volumosas flácidas, com mamilos planos sem anormalidades, abdômen globoso, ruídos hidroaéreos, normoativos e timpânico à percussão. Membros superiores e inferiores com pulsos palpáveis, perfusão preservada, sem edema significativo. Amplitude do movimento apresenta-se parcial, com insegurança ao andar. Aperto de mão com força reduzida e músculos das pernas apresentando fraqueza. Bom, a DPOC é caracterizada pela obstrução crônica do fluxo aéreo, é progressiva e não é totalmente reversível. Os sinais manifestados são, então, dispneia, tosse e expectoração. Para o diagnóstico dessa doença é necessário os achados clínicos e a confirmação pelo teste da função pulmonar. O principal fator de risco é o tabagismo atual ou prévio, sendo que esse é responsável por 80 a 90% dos casos. A mortalidade, segundo a Torres Cunha Valente 2018, é mais elevada em indivíduos acima de 60 anos do sexo feminino, como é no caso da nossa paciente. O paciente, então, com tal patologia, pode desenvolver dispneia, fadiga, ansiedade, tosse, fraqueza dos músculos periféricos, desnutrição e limitação ao exercitar-se. Por causa da diminuição da força e da resistência muscular, essa patologia ela acomete por muitas vezes os membros inferiores. E em casos mais graves, os indivíduos acometidos eles não conseguem fazer movimentos simples e os dos membros, tanto inferiores quanto superiores, o que acaba por limitar a prática de exercícios físicos e a realização das atividades diárias do paciente. A DPOC, então, observa-se que é uma doença progressiva, não totalmente reversível, tem como principal fator de risco o tabagismo, sedentarismo e as doenças crônicas, tais quais a hipertensão arterial sistêmica e a depressão são fortes influentes para um prognóstico dessa doença não muito favorável. Os sintomas mais comuns, então, são dispneia, fadiga, tosse e a ansiedade. E por mais que seja uma doença não totalmente reversível, o diagnóstico precoce e a adesão do tratamento podem levar a uma melhor qualidade de vida desse paciente.